Meus amigos, vamos falar agora sobre o setor da construção civil. Qual o principal desafio do setor para o estado do Rio Grande do Sul nesses próximos anos? Como é que está o mercado para este ano de 2013? Continua aquecido? Em quais faixas? E por isso, para abordar essas e outras questões, é que eu estou aqui na construtora Melnick Iving, junto com o Marcos Coverol, que é o diretor de incorporação da empresa. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, tudo bom. Te agradeço mais uma vez aí a visita. Seja muito bem-vindo aí, vamos estar à disposição aí para tentar responder aí a teus questionamentos aí. E o principal é esse, né? Primeiro, qual o principal desafio que passa o setor da construção civil para esse 2013 e os próximos anos aqui no estado? Acho que o principal desafio, Rogério, que o segmento todo vai seguir enfrentando nos próximos anos, quando a gente tem uma visão aí de médio e longo prazo, é exatamente a estruturação de toda a cadeia produtiva. O mercado sofreu uma alteração muito drástica, né, em todo o seu volume de operação a partir de 2007 e a cadeia toda ainda está se acomodando com isso. Então passamos por gargalos de falta de mão de obra, com dificuldade de fornecimento de material e enfim, todos esses gargalos aí que representaram um grande boom aí do mercado de 2007 para cá. Acho que a principal onda já passou. Mas o setor segue com desafios aí de investimentos na qualidade, qualificação da mão de obra, disponibilidade da mão de obra capacitada, porque seguramente, numa visão de médio e longo prazo, a demanda não vai faltar. O Brasil é um país que ele está em construção e seguramente as perspectivas para os próximos anos são muito boas, né? Bom, o mercado continuando aquecido, essa necessidade de mão de obra qualificada, sempre que se tem uma mão de obra qualificada é melhor, sem dúvida alguma, mas a própria mão de obra em qualquer nível. Nós enfrentamos isso não apenas em Porto Alegre, mas especialmente nas capitais, né, dos estados brasileiros, uma grande concorrência. Daqui a pouco a tua equipe de mão de obra que estava num empreendimento teu, na outra semana já não estava mais, já estava em outro lugar. Como é que se enfrenta isso? Isso foi e segue sendo um grande desafio. Este é um problema bom. Se os nossos profissionais eles acabam sendo abordados, é porque alguma inteligência existe embarcada aí e realmente o nosso processo de qualificação ele é bastante grande. Mas o nosso turnover tem sido bastante baixo, a gente tem conseguido estabilizar essa situação com políticas de recursos humanos aí bastante importantes para a empresa, sempre com uma atenção muito grande e sempre também na linha da qualificação. Hoje nós temos uma universidade corporativa instalada dentro da empresa para qualificação de engenheiros, coordenadores e até gerentes, além do treinamento básico também lá em toda a equipe de obra, de serventes, carpinteiros, pedreiros, enfim, sempre foi uma preocupação da empresa. Então, obviamente que o colaborador ele encontra este respaldo e esta guarida, e isso tem mantido os nossos índices de turnover bastante baixos. Bom, e o mercado continua aquecido para todas as faixas de compradores ou mais ainda nos que são empreendimentos incentivados aí pelo governo? A visão que eu passei um pouquinho antes ali com um certo tom até otimista, na visão de médio e longo prazo, ela, no nosso entendimento, é uma realidade. Obviamente que o segmento com essa desregulamentação, vamos dizer assim, de demanda, ora tem muitos lançamentos, ora tem poucos, ora, enfim, a prefeitura está um pouco mais célere ali na aprovação, às vezes um pouco menos, esse stop and go do setor, o mesmo com a suba de preços desalinhado com a geração de renda, isso gera pequenas desregulagens ali no andamento normal do mercado. Então, 2013 vai ser um ano, no nosso entendimento, de alguma dificuldade nos segmentos mais emergentes, né, no segmento médio e emergente, exatamente por hoje está havendo aí um aumento um pouco dos estoques focados nesse produto. Então, esse segmento, a gente acredita, tem que ter um pouquinho de cautela. Vão ficar nos extremos, então. Vão ficar nos extremos. E no segmento médio-alto e o alto padrão, até pela dificuldade da obtenção de terrenos em regiões mais nobres, onde esse público busca
a sua instalação como moradia, essa dificuldade acaba regulando o mercado. Então, você não consegue gerar muitos empreendimentos em regiões nobres ou regiões consolidadas. Então, isto que tem sido o regulador do mercado. Então, na nossa visão, o segmento do médio alto e o alto padrão, ele ainda vai ter, nesses bairros, né, mais tradicionais, a própria dificuldade de operação acaba regulando a demanda. E na outra ponta, que não é o foco da Melnick Ive, mas nós sabemos que o mercado também está muito aquecido por conta disso, dos incentivos do governo, né, nós teremos também a mesma situação. O mercado vai continuar girando bem para né, os empreendimentos populares. Tu te referes, então, aos empreendimentos acessíveis, né, que são subsidiados ali pelo governo, Minha Casa Minha Vida. Assim. De fato, a Melnick Ive não atua nesse segmento, mas o desafio deste segmento ele é um pouco parecido com os demais. A demanda existe, ela está bastante concentrada neste público, né, a demanda por habitação aí no Brasil, de modo geral, mas o desafio que vai encontrar esse segmento é a equalização do custo, da inflação do custo de construção, que está numa crescente aí desde 2007, decorrência, enfim, de todas as questões de demanda, com alinhamento com essas políticas habitacionais. Então, esse vai ser o grande desafio, porque a demanda existe, empresas capacitadas, habilitadas existem, recursos existem, agora a equação, né, do custo frente ao valor de venda que está sendo disponibilizado e subsidiado pelo governo, que vai ser a grande equação. Vamos voltar para a questão de início de ano, né? A gente sabe que sempre o início de ano, especialmente aqui no nosso estado, é algo difícil, a roda demora para girar com celeridade. E nós tivemos, no primeiro semestre de 2012, uma grande dificuldade, né, para o setor da construção civil. Como é que começa esse 2013? Em 2012, lembraste bem, a tua memória é melhor que a minha, lembraste bem, tivemos um gap, não tanto de mercado, mas Porto Alegre especificamente, em relação a algumas questões de tramitação, alguns processos que ficaram um pouco mais retardados. E 2013, ele começa com um grande desafio, temos um grande empreendimento, já diferente do outro ano. O primeiro semestre do ano passado ele foi um pouco mais refreado do que nós estamos estimando para este ano. Este ano nós já começamos o ano com um grande lançamento, temos visto também outras empresas já se posicionando também para lançar empreendimentos já no primeiro semestre. Deve começar um pouco melhor. Mas a Prefeitura tem também um desafio, porque acabou mudando, apesar de ser uma continuidade do Fortunati, ele está investindo numa reestruturação bastante grande em diversas secretarias, e isto, obviamente, que sempre gera algum tipo de descontinuidade, alguma coisa dentro desse sentido, mas que tenho certeza que o governo municipal está atento a essas questões. Mas em alguns casos a descontinuidade é positiva, né? Porque se houve esse problema no início de 2012, agora parece que existe no aspecto burocrático uma celeridade maior, né? Nós temos visto uma predisposição maior, né? Mas como eu digo, todo e qualquer processo de substituição que sai um secretário, entra outro, sai uma linha de trabalho, entra outra. Isto a gente percebe alguns avanços no campo do planejamento, né? E na prática a expectativa e a torcida de todo o setor e da comunidade de Porto Alegre é que se acerte a mão, hein? Sem dúvida alguma. Marcos, me diga sobre os lançamentos, né, deste ano de 2013 da Melnick Ive. Começamos, quantos são 8 empreendimentos que estão na nossa programação aí no guidance do ano. E começamos o ano, como nós estamos comentando, com, acho que vai ser um dos principais empreendimentos imobiliários aí do ano, seguramente o nosso maior lançamento para o ano. Qual é? Que é o Icon, né, um empreendimento ali na CIS Brasil, junto ao Terminal Triângulo, que vai ser um hub importante da integração com o metrô, né, uma das poucas estações ali que vão congregar ali o transporte rodoviário com o metrô. Então, nessa região bastante estratégica, né, dessa evolução urbana que está acontecendo na região da Zona Norte. Conseguimos uma grande área com mais de 120 metros de frente para a CIS Brasil, então tem um grande lançamento aí para estourar aí a qualquer minuto. Qual é a característica desse lançamento? Além, né, de ser um dos maiores empreendimentos da cidade. É um empreendimento que vem na linha mais moderna do que se tem em tendências hoje mundiais, né, que congrega a conveniência das lojas, do empreendimento que vai atender serviços, lojas para aquelas demandas diárias, e com salas comerciais e o residencial. Então é um mixed use no seu sentido mais amplo, né?
É parecido com o Quartier Cabral, que tem uma parceria com o Zafari, ou são questões, visões diferentes? Ambos seguem a mesma tendência, né? Que são empreendimentos que congregam usos residenciais com utilidade comercial e conveniência. Apresentam algumas diferenças, né? O Quartier Cabral ele está posicionado numa região de altíssimo poder aquisitivo, então o produto foi desenvolvido para atender essa demanda, mas no seu conceito ele segue muito esta linha. Amplas áreas de lazer, um lazer completo, trazendo uma qualidade de vida muito grande para o adquirente, além da conveniência do serviço. Por falar em conveniência, esse Quartier Cabral ele vai disponibilizar também essas, vamos dizer, lojas convenientes, ou como é que vai funcionar? Está projetado, acho que um dos principais, eu destaco dois dos principais diferenciais desse empreendimento. Um deles, obviamente, que é a existência de um supermercado de bairro, né, nessa parceria com o Zafari, e o Zafari acaba trazendo sempre, não tem os projetos definidos ainda, detalhado essa questão da operação, mas sempre carrega à margem algumas lojas de conveniência nas suas operações, como a gente tem visto aí pela cidade. Mas esse, sem dúvida alguma, é um projeto diferenciado. E o Ponta da Figueira Marina? Outro produto. Já saímos de Porto Alegre, né? Mas pertinho também, Eldorado do Sul. Fomos para outra margem do nosso querido Guaíba, né, que estava um pouco esquecido aí pela população gaúcha nas últimas décadas, né? O Porto Alegre tem uma característica engraçada que é dar as costas para o rio, né? Muito tempo isso aconteceu e agora com os novos projetos da Orla, enfim, tem... Tomara que se revitalize e rapidamente isso, não é? Porque já houve discussão também, a contratação que foi feita do escritório do Jaime Lerner foi contestada num determinado momento e até posso te fazer esse questionamento. Eu falo sem o conhecimento de causa, mas me parece que o valor que foi pago pela consultoria e para o gabarito que é, né, o escritório do Jaime Lerner, por todo o conhecimento que ele tem, não teria por que ser contestado. Na nossa opinião, esse tipo de investimento e esta mudança quase que em diretrizes históricas ali da cidade, elas são muito importantes para o desenvolvimento e para a saída de uma estagnação aí da nossa cidade, do nosso estado, né? Então, ao fim e ao cabo, somos muito favoráveis a esse tipo de iniciativa e acho que ela vem num bom momento. Nossa torcida é que se torne realidade, que as coisas consigam de fato sair do papel e aí com o advento da Copa e toda esta mobilização, acho que a chance de a gente sair de uma inércia aí que a cidade se encontrava, acho que é uma chance realmente muito grande. E o Ponta da Figueira ele vem nessa carona, né? Ele está debruçado ao Guaíba, na outra margem, né? Então ele tem realmente um condomínio bastante diferenciado, uma qualidade também muito boa de vida, uma proposta diferente, onde você consegue ter os condomínios fechados com casas de alto padrão, a poucos minutos aí de Porto Alegre, né? Até o topo aqui do Bela Vista, a gente brinca, a gente sai daqui e chegamos lá em 16, 17 minutos. Então é uma condição de acesso muito rápida, muito fácil e tem uma vista de Porto Alegre que é ímpar, né? E se você pensar um pouco mais adiante, sempre no lado positivo das coisas, e eu procuro sempre fazê-lo dessa maneira, você vai estar, vamos criar uma situação, está lá na ponta da Figueira, né, e já está revitalizada aquela orla ali do Cais Mauá e tudo mais, você pode pegar de barco também e chegar, atracar no Cais Mauá. Claro que isso é uma situação para poucos, evidentemente, mas vamos pensar daqui a pouco que turisticamente isso possa acontecer também. É quase impossível de fazer qualquer correção nas tuas colocações, mas tem uma que eu acho que não é para poucos, não, porque esse projeto, e hoje com o advento do catamarã, ele possibilita realmente o acesso a todos aí a essa condição. Eu acho sim que ainda subaproveitamos o nosso Guaíba, ele tem uma capacidade de lazer ímpar e que a gente tem utilizado isso muito pouco aí como cidadãos. E isso tem exemplos no mundo inteiro, a própria Argentina aqui do nosso lado, né, ali junto a Buenos Aires, Nordelta, tem um uso bastante mais amplificado, obviamente com toda a responsabilidade ambiental, mas essa condição que tu estás trazendo é uma realidade realmente muito, muito próxima e muito possível, né? Então você tem o cais ali revitalizado, você tem
o estaleiro lá também com alguma condição, aí, com alguns projetos, parece que sendo desenvolvidos. E o nosso empreendimento pode ser a âncora lá do outro lado, já tem uma marina pública, existem algumas marinas também ali no entorno e que podem trazer essa condição de transporte, tanto sob o quesito de lazer, quanto o próprio interurbano, né? Entre Guaíba, Eldorado, Porto Alegre, pode ser uma alternativa bastante sustentável, né? Sem dúvida alguma. Falasse sobre o estaleiro um pouquinho antes. Poucas pessoas se dão conta, talvez muitos saibam, mas se dão conta de que a Melnick Even é a responsável direta pelo fato de Porto Alegre estar na rota da Copa do Mundo, ser uma das sedes da Copa do Mundo. Que se não fosse, e aí eu explico, o fato da Melnick Even ter comprado o antigo estádio dos Eucaliptos do Internacional, o starter da reforma, a largada da reforma do estádio Beira-Rio, não teria acontecido e seria mais difícil. Então podemos dizer isso, que a Melnick Even é responsável por colocar Porto Alegre na rota aí da Copa do Mundo. Eu acho que a Melnick Even contribuiu um pouco ali, né, realmente com a aquisição do estádio dos Eucaliptos, onde todo esse recurso era uma parte importante, como tu disseste, para o start, para o início, né, das obras aí de reforma lá do Beira-Rio. E realmente estamos muito satisfeitos, não só com este papel aí importante, mas também pelo próprio empreendimento em si, que a receptividade do público gaúcho foi impressionante. Realmente ficamos impressionados com a aceitação, a aderência com a performance do empreendimento como um todo. Ele vai ser entregue antes da Copa de 14? Ele vai ser entregue no final de 2014. No final de 2014 começam as entregas, né? É um empreendimento grande, complexo, então, enfim, a curva de obra leva bastante. Mas já pode fazer alguma coisa, pelo menos em termos de marketing, com a Copa do Mundo e ali o estádio dos Eucaliptos. É uma sugestão que fica aí para o teu pessoal da área. Seguramente. Porque os Eucaliptos sediou a Copa de 50, né? E o empreendimento está sendo responsável, aí, como nós dissemos, por dar essa largada nas obras do Beira-Rio. Exatamente. Isso é um ponto importante. Vamos transmitir aí com o marketing, vamos trabalhar aí com carinho essa ideia, que ela é muito boa, até porque estamos junto com a ESMAN, e acredito que a ESMAN e a Secretaria do Meio Ambiente deve aí nos próximos, 30, 40 dias também apresentar a solução de projeto para a Praça dos Eucaliptos, que é na verdade não é uma praça, é um memorial, né, do estádio. Vai ser uma praça temática ali, né? Exatamente, é um memorial que está se desenvolvendo a quatro mãos com a ESMAN, com a Prefeitura de Porto Alegre, para mantermos ou perpetuarmos um pouco esta história da Copa de 50, enfim, todos os craques que por ali passaram, né? Muito bem. Marcos Covero, diretor de incorporação da Melnick Even, um grande abraço, muito obrigado mais uma vez pelo apoio de sempre e transmita os cumprimentos aí para a família toda, tá certo? Muito obrigado, nós que agradecemos o espaço, a oportunidade, e a casa está sempre aberta para ti. Muito obrigado. E vocês vão ficar sempre ligados na Web TV Rogério Amaral, sabendo as novidades tanto do setor da construção civil quanto dos lançamentos dos empreendimentos aqui da Melnick Even. Muito obrigado.